Enxergar o processo de influência como ciência é o que realmente vai trazer resultados. O nosso cérebro possui um algoritmo ancestral de funcionamento que está no nosso reptiliano. Tais regras são uma proteção do cérebro contra o excesso de informação e para nos proteger de sobrecarga, a gente acaba priorizando algumas informações em função de outras. Isso leva o nosso cérebro a predizer. Não é prever, já que possui outro significado. Imagine o seguinte agora, imagine que você está andando em uma rua e em um lado existem casas e do outro um pequeno bosque. A luz do dia praticamente se foi e a luz artificial é escassa. De repente, houve um barulho de galhos se quebrando nessa pequena mata. O que acontece no seu cérebro? O seu cérebro começa uma predição. O que ele começa a fazer predizendo? Será que é uma pessoa querendo me assaltar? Será que é um animal que pode me machucar? E tantas outras possibilidades que podem surgir na sua mente nesse momento. O nosso reptiliano tenta antever todas as coisas ruins que podem nos acontecer e assim o nosso passo acelera nesse momento ou talvez aciona outros mecanismos de defesa, sempre com o intuito de nos manter vivos e protegidos. Isso é uma predição. Possibilidades do que pode acontecer. O que é uma predição, então? Possibilidades do que pode acontecer e não uma previsão do que realmente vai acontecer. 30 segundos depois de você ouvir esse barulho nessa mata, um gato passa correndo na sua frente e então você respira aliviado. As suas pernas ficam trêmulas e você se sente aliviado. Veja bem, existiu um acontecimento, o barulho no bosque. A sua mente começou a predizer, gerando uma tensão para ativar seus mecanismos de defesa. Isso gerou uma dor para o seu reptiliano e então veio o resultado, o prazer. Era só um gato. Nós sofremos muito mais na imaginação do que no mundo real. E como nós adaptamos essa percepção ao mundo da neuroinfluência aplicada? Eu vou lhe contar mais uma pequena historinha para deixar isso claro. Eu sei que você deve estar pensando aí agora que eu conto muita história, mas você sabe a importância que as histórias têm de criar conexões neurais na mente e no cérebro das pessoas. Essa história é de que certa vez eu estava no município de Teutônia, aplicando um dos meus treinamentos, e nele estava presente o gerente de uma loja de uma grande rede de eletrodomésticos. Como as aulas aconteciam à noite, em uma delas ele me convidou para tomar um café lá na sua unidade no dia seguinte. Eu cheguei lá, começamos a conversar no meio da loja. Alguns minutos depois, um senhor de mais ou menos uns 80 anos entrou querendo ver um rádio. Durante 10 minutos, um dos vendedores, mais ou menos uns 23, 24 anos, lhe apresentou algumas opções. Percebendo o interesse daquele senhor em um deles em específico, esse vendedor começou a falar para ele sobre as características daquele rádio. Além do rádio normal, começou ele, esse também pode reproduzir CDs, pendrive e também pode ser conectado a um smartphone e reproduzir músicas a partir dele. Quando o rapaz falou pendrive, eu e o gerente começamos a perceber a mudança na expressão facial daquele senhor. Quando o vendedor falou smartphone, ficou claro no rosto daquela pessoa de 80 anos que aquele rádio poderia abduzi-lo a qualquer momento. Foi nesse instante que o gerente interferiu, porque ele percebeu que o seu colaborador poderia perder aquela venda tão fácil de se fazer naquele momento. Vamos dar uma analisada rápida nesse processo. Mesmo inexperiente, o vendedor, em partes, foi correto no processo. Extremamente educado, ele mostrou várias opções para gerar essa comparação e na sua explicação ele elevou a tensão, ou seja, ele aumentou a dor daquele senhor. O problema é que ele nem sabia a dor original e nem como resolver aquela tensão que, sem perceber, ele mesmo, o vendedor, criou com aquele senhor de 80 anos. O gerente, por estar fazendo o curso comigo e saber ler a situação, interveio de forma rápida e objetiva. Ele disse, boa tarde, fulano, falando o nome daquele senhor. E começou falando o nome, obviamente falando o nome do cliente. Esse rádio que o senhor está vendo é perfeito para o senhor. Está vendo esse botão aqui? E apontou para o botão que ligava, ligar e desligar o rádio.
Quando apertar e ficar verde, estará ligado. E quando apertar de novo e ficar vermelho, o rádio vai estar desligado. E tem mais. Sabe aquele rádio que o senhor tinha em casa, onde precisava passar um trabalho danado para achar a estação, movimentando o botão? Obviamente, já tinha questionado antes que o rádio que o senhor tinha em casa era daqueles antigos. Esse aqui é muito fácil, é só apertar esse botão aqui e ele automaticamente acha a próxima estação. E apertando esse outro aqui, ele volta para a estação anterior, mostrando os dois botões que era para mudar as estações. O senhor naquele mesmo instante falou assim, vou levar esse, com uma nítida expressão de alívio na face. Ao sair da loja, satisfeito com o seu rádio embaixo do braço, conseguimos perceber ainda o seu olhar desconfiado para aquele jovem vendedor que lhe agradecia a compra. O gerente percebeu a dor logo de cara. Aquele senhor queria um rádio simples para substituir aquele seu modelo antigo que tinha em casa e que não funcionava mais. Além do mais, o gerente também percebeu quando o vendedor elevou a atenção ao máximo, dando aquelas características que o homem sequer sabia o que era. Assim, o gerente apenas mostrou o básico, que era o que aquele senhor na verdade queria, e de uma maneira que percebeu ainda mais fácil do que no modelo antigo. O botão de ligar e desligar e os botões para trocar a estação rapidamente. A expectativa daquele menino de 80 anos ao entrar na loja era apenas substituir o seu radinho antigo que não funcionava mais. Agora, me permita te fazer algumas perguntas. Existe diferença em influenciar uma pessoa de 20 anos ou uma de 60 anos? Existe diferença em influenciar uma pessoa casada ou uma pessoa solteira? Existe diferença entre vender uma roupa para alguém que quer para o trabalho ou uma outra roupa para alguém que quer para uma festa? Com certeza existe muita diferença. São percepções, ou seja, conexões neurais com propósitos diferentes, personalidades diferentes. Mas o mais importante de tudo, expectativas diferentes. Se você é um vendedor B2B, ou seja, vende para uma empresa, qual a expectativa principal do seu cliente? Ganhar dinheiro. Então, se comporte e argumente de tal forma que ele perceba que você está ali para ajudar ele a ganhar dinheiro, para ajudar ele nesse processo. De maneira geral, gerar valor é um processo simples. Descubra a dor. Descubra qual a sua expectativa ao sanar aquela dor. Descubra a dor e descubra qual é a expectativa que a pessoa tem para quando sanar aquela dor. Eleve a atenção, como esse jovem fez lá na loja. Ou seja, faça o outro sofrer ainda mais. E então, dê prazer ao reptiliano. Dê o ganho para o cérebro reptiliano.